Queria trazer nesse momento também aqui uma outra pauta importante do nosso All News de hoje, que tem a ver com a Prefeitura de São Paulo. O prefeito Ricardo Nunes, que está na reportagem de hoje, inclusive aqui do Thiago Erdi. Não sei se a gente pode abrir essa reportagem aqui na tela também, para que a gente possa trazer a reportagem do Erdi, que está entre uma das mais lidas também na nossa página desde o início da manhã, e que fala sobre o Ministério Público, que vê um superfaturamento de 42 milhões e 700 mil reais em obras emergenciais na gestão de Ricardo Nunes. Quem está com essa reportagem é Thiago Erdi, que já está ao vivo aqui conosco, que pode nos trazer mais detalhes dessas investigações do Ministério Público. Olá, Thiago, bom dia, boa tarde já, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Fabíola. Boa tarde, Josias, Beto. Um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde. Vamos lá, o que vocês trazem aí de novidades em relação a esse caso? Qual é a preocupação do Ministério Público? Qual é aí a acusação contra Ricardo Nunes? Fabíola, eu vou pedir licença para contar a história de um outro jeito. Imagine que a seguinte situação: seu carro quebra, você leva na oficina, o mecânico te passa o orçamento é R$1.000 para trocar a peça e fazer todo o serviço. Você volta para casa, uma semana depois você volta na oficina e vem a conta, só que vem uma conta diferente. É R$1.000 pelo conserto, R$300 pela hora do mecânico, mais R$100 pelo aluguel da chave de fenda que ele usou. Um orçamento de R$1.000 virou um orçamento de R$1.400. Você reclamaria, não é? Você está pagando 2 vezes pela mesma coisa. Pois é exatamente isso que o Ministério Público disse aconteceu com o dinheiro público em obras emergenciais da Prefeitura de São Paulo na gestão do Ricardo Nunes. Fizeram uma análise de apenas 23 contratos, tá? Foram mais de 300 contratos emergenciais assinados na primeira gestão do Nunes. Essa análise de uma pequena amostra de 23 contratos apontaram, então, esse superfaturamento de R$42 milhões, muitas vezes para pagamentos feitos em duplicidade. Um exemplo semelhante a esse que eu mencionei agora, de uma ida ao mecânico. Por exemplo, uma empresa contratada para fazer a obra da prefeitura, ela recebe uma taxa que chama BDI, que são os custos indiretos daquela obra. Incluem os impostos, o lucro da empresa, a coordenação da obra. E aí a empresa recebia, segundo o Ministério Público, essa taxa do BDI, mas também pagava salários de coordenadores gerais das obras e mandava fatura para a Prefeitura de São Paulo, que pagava. E pagou durante todo esse tempo. Mesma coisa, projeto executivo. Pagava pelo projeto executivo da obra, mas pagava de novo por horas de trabalho de um projetista e de um consultor de projetos. Enfim, é isso que o Ministério Público está trazendo em análises técnicas feitas pelo seu setor de engenharia. Essas informações são levadas agora à Prefeitura e às empresas para que elas possam contestar os achados do Ministério Público. Enfim, acho que é o início aí de um debate longo que vai acontecer na Justiça, em inquéritos civis, discutindo a forma como ocorreram essas obras na gestão do Nunes. É isso. O Ricardo Nunes, a gestão deu alguma resposta, Erdi? Sim. A CIUB, ela enfim, diz que os relatórios do Ministério Público são preliminares, ainda serão alvo de debate e que todos os esclarecimentos serão prestados ao Ministério Público. É isso que eles argumentam. Obrigada pela participação, Thiago. Um bom dia para você aí, bom trabalho. Um abraço, pessoal. Até logo. Eu vou passar para o Beto Vasques, até porque o Beto também atua aqui em São Paulo, né? E vem acompanhando a gestão Ricardo Nunes, né? Por exemplo, teve outras questões que apareceram aí relacionadas ao carnaval também, que questionam muito. Como é que você avalia mais um caso aí, falando sobre superfaturamento e questionando, né, a atuação do prefeito da cidade de São Paulo, Beto? Pois é, Fabíola, como paulistano, a gente dói no coração porque, infelizmente, parece que já virou uma rotina, um padrão, todos os contratos que vêm a público da administração do Ricardo Nunes sempre paira uma suspeita de superfaturamento. Sempre paira uma suspeita de algo estar sendo superfaturado, feito de um procedimento de forma irregular. Então, como você lembrou, a gente acabou de escutar uma matéria que o UOL deu, que uma moradora de um cortiço de São Paulo, durante o carnaval,
foi beneficiária de um contrato de 180 milhões de reais, 180 e tantos milhões de reais, se não me falha a memória. Como a gente teve eleição municipal em 2024, a imprensa colocou a lupa em cima da gestão Nunes e a gente escutou diversos procedimentos desse tipo. Então, tinha, por exemplo, o caso das iscas para matar mosquito da dengue, que teria sido feito também com superfaturamento, 20 vezes mais caro, com uma empresa de um ex-sócio do Nunes. Aí você ia para diversos... Onde você punha a lupa, onde a imprensa colocava a lupa, aparecia um caso novo na gestão do Ricardo Nunes com suspeita de superfaturamento, desvio de recurso. A gente viu na questão do licenciamento das creches. Enfim, uma infinidade de contratos, Fabíola, que se a gente for listar aqui, são dezenas, que pairam sempre o mesmo tipo de suspeita, que pode ter havido superfaturamento e não pequeno. Então, é um padrão que começa a ocorrer, e nesse caso das obras superfaturadas emergenciais, esse processo está sendo analisado já há bastante tempo, e como o Thiago Erdi falou, essa é uma pequena amostra, porque são mais de 300 contratos. São contratos que foram feitos pela Secretaria de Obras, onde a gente vai vendo como em cada contrato onde se põe a lupa, se repetem esse tipo de procedimentos. Então, assim, esse valor pode aumentar por 10, se a gente continuar avaliando os demais contratos. O Ministério Público do Estado de São Paulo teve que fazer uma força-tarefa com, acho que, quase 20 procuradores, porque tamanha a quantidade de obras que estão sendo analisadas, sempre repetindo o mesmo padrão, é enorme, né? Como o Thiago falou, mais de 300. Então, assim, a sensação que a gente tem é que a Prefeitura de São Paulo consegue o beneplácito da falta de um controle ou de um olhar sobre a sua administração, e quando a gente vem, a imprensa traz um caso à tona, sempre se repete a fórmula. Um contrato feito com alguém que não tinha condições de fazer aquele contrato. A gente viu, por exemplo, nessas obras emergenciais, nesses contratos, como as empresas repetiam o padrão da empresa do carnaval, ou seja, pessoas com um patrimônio humilde operando contratos de dezenas de milhões de reais, como essa moradora de um cortiço administrando um contrato de 180 milhões no carnaval. Sempre o mesmo esquema. E as obras emergenciais, o que é mais dramático, você coloca o caritação, maiores procedimentos de controle e aferição pública. Com isso, você permite, estimula que o mal feito seja realizado. Então, assim, infelizmente é um estado de coisas que parece cada vez mais ser um padrão da gestão municipal. Uma pena, e a gente espera que o Ministério Público, a polícia, as autoridades e a imprensa fique atenta, fique de olho nisso, porque nós estamos falando de valores gigantescos por todos os lados da administração, infelizmente. Ô Josias, como é que a gente sai dessa, hein, por exemplo? Porque tem muita gente mandando mensagem aqui, falando assim, é curioso, porque volta e meia aparece alguma informação, o Ministério Público faz alguma denúncia, mas nunca vai adiante, né? Nunca vai adiante. E por que nunca vai adiante, Josias? Como é que você tem visto a atuação da gestão Ricardo Nunes e essas informações que aparecem aí do próprio Ministério Público? Essas coisas não vão adiante por duas razões, né, Fabíola? A primeira delas é que os órgãos de controle chegam no lance com muito atraso, né? Normalmente, um desvio ocorre e a polícia, os órgãos de controle só chegam no lance 2, 3 anos depois. E a outra razão que impede que as coisas avancem é o comportamento do eleitor, né? Quantas vezes discutimos aqui, nós, aqui mesmo, nesse programa, denúncias sobre contratações irregulares feitas pela prefeitura. E o prefeito vinha, dava ali umas explicações, sempre o mesmo blá, 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 e o eleitor referendou, avalizou essa gestão, a despeito das dúvidas que continuam pairando sobre a gestão do Ricardo Nunes, né? Então, a Prefeitura de São Paulo, ela se revela incapaz de planejar as obras urgentes. Mas os planejadores do município são geniais na organização das concorrências emergenciais isentas de competição. Então, falta planejamento para realizar o óbvio, mas depois que
o óbvio foi sonegado, foi negligenciado, aí vem essas obras emergenciais, que aí a genialidade é muito grande para organizá-las, né? E aí não tem concorrência nenhuma. Agora estamos falando, e como disse, já tratamos desse assunto algumas vezes aqui, estamos falando de análises do Ministério Público que envolvem contratos de 42,7 milhões de reais. Sempre obras emergenciais feitas pela Prefeitura de São Paulo. E nessas licitações emergenciais não há concorrência, porque alega-se que a emergência impede. Então é feito tudo a toque de caixa e tantas vezes falamos disso aqui, Fabíola, obras que envolvem problemas em encostas, margens de córregos, galerias pluviais. Isso foi tratado durante a campanha e são problemas óbvios, porque não há encrenca mais recorrente em cidades como São Paulo, como essas encrencas que decorrem do excesso de chuvas, né, que tem sido, por conta do fenômeno climático, da emergência climática, cada vez mais recorrentes, né? Então, óbvio que a Prefeitura tem que zelar pela preservação das encostas, tem que cuidar para que os córregos estejam bem assoreados para receber as chuvas, galerias pluviais nem se fala. Por que isso é emergencial? Não, isso aqui deveria ser objeto de planejamento rigoroso da parte da Prefeitura. Mas, como disse, os planejadores são incapazes de planejar essas obras, mas são geniais na organização das concorrências emergenciais. O fenômeno não é novo, Fabíola, e os órgãos de controle aparentemente estão funcionando, mas, como disse, chegam com atraso no lance. E o eleitor, talvez alguns deles, se olharem com atenção no espelho, vão enxergar o semblante de um culpado também, Fabíola.